A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver. Olá, torcida do esporte, o Movimento Esporte, uma razão para viver, recebe nesta noite, nesse canal do YouTube, o canal do Movimento Esporte, uma razão para viver, Eduardo Carvalho. Eduardo Romero Marques Carvalho, alindense de coração, 55 anos, casado, 2 filhas, 2 filhos, um neto, advogado há mais de 30 anos, formado pela Faculdade de Direito do Recife. Eduardo foi atleta de futebol de salão pelo esporte, vice-presidente jurídico em 2 gestões e vice-presidente administrativo financeiro noutra gestão. Eduardo, que é candidato à presidência do Esporte Clube do Recife. Boa noite, Eduardo. Vou começar com uma pergunta quente aqui e na saída dessa pergunta a gente apresenta o nosso próximo convidado, tá? Fazer um suspensezinho, mas ele está aí conosco na organização dessa live e começa pontualmente agora, às 8h30 da noite. Eduardo, qual é a sua opinião a respeito da atual gestão do esporte? Boa noite. João, primeiro, boa noite à família rubro-negra, boa noite às minhas companheiras e meus companheiros do Movimento A Razão para Viver. É uma honra estar aqui novamente com vocês e quero agradecer muitíssimo aí a participação e a integração de João e Thiago nesse processo. Tá? Veja, a situação do esporte é uma situação dramática que só se agrava. Não é? Só se agrava. E eu tenho dito e repetido que tudo isso é fruto de uma concepção absolutamente ultrapassada, não é? Caduca, que se instalou na Ilha do Retiro nesse 1 ano e alguma coisa. Ou seja, a atual gestão é uma gestão que tem se mostrado absolutamente incapaz de tornar o esporte um clube administrativamente contemporâneo. Não é? E a gente tem visto isso a todo momento, no dia a dia, a inércia, a desídia até certo ponto com relação às nossas ferramentas e ao nosso patrimônio. Enfim, a situação é uma situação ruim e parece que tende a piorar, pelas notícias que estão surgindo agora, não é? Pelo menos por essas revelações que estão vindo de bastidores, de que, ao que parece, a diretoria já pensa em dispensar Jair e trazer um quinto técnico. Quer dizer, não há critério para absolutamente nada, mais de 50 jogadores foram contratados e demitidos. Se for hipótese da dispensa do Jair, que eu sou contra, tá? Nós iríamos para um quinto técnico, faltando apenas pouco mais de 19 rodadas, quer dizer, um escândalo absoluto no que diz respeito ao futebol profissional. Não é? E no que diz respeito também ao patrimônio, basta que se tente ir à Ilha do Retiro, é? Para ver como é que está a nossa piscina olímpica, para ver como é que estão os esportes amadores, todas as ferramentas, enfim, que deveriam estar à disposição dos nossos sócios, não é? À disposição de todos aqueles que pretendessem comparecer à Ilha do Retiro para desfrutar daquela área maravilhosa, não é? Com área de lazer, enfim, tudo isso, de maneira que a situação administrativa do esporte ela é dramática, mas ela é previsível, já era previsível. Aí nós, na campanha passada, nós tentamos alertar aos sócios do Esporte do Recife de que isso, infelizmente, aconteceria. E está acontecendo. Tá bem, Eduardo. Eu acho que essa entrevista hoje aqui vai dar o que falar, tá? A gente espera aí que você venha com essa plataforma de propostas para o sócio, de coração aberto aqui para ouvir o sócio. E eu queria convidar para esse debate o engenheiro Flávio Domingues. Flávio, que foi atleta do basquete do esporte, mas que hoje joga também, né, Flávio? Mais na corretagem de imóveis, mas, acima de tudo, é um grande rubro-negro, é um grande torcedor do esporte. Faz as tuas considerações iniciais e a próxima pergunta para Eduardo vem de você, Flávio. Seu microfone está no mudo, Flávio. Só precisa tirar ele. Boa noite aos torcedores do esporte, a imensa nação rubro-negra. Boa noite, Eduardo. Boa noite, João. Boa noite a meus amigos que jogaram basquete e os jovens que hoje jogam basquete. É com muito prazer que eu participo desse movimento, acreditando que Eduardo Carvalho vai mudar o esporte e vai fazer o esporte que a gente sonhou. Eu vou fazer logo uma pergunta para ele. Eduardo, e o atual processo eleitoral? Como é que está andando, hein? O que é que você tem a dizer sobre esse processo eleitoral do nosso tão querido Esporte Clube do Recife?
Veja, Flávio, boa noite mais uma vez a você, muito grato, muito obrigado pelo apoio que você tem dado a gente. Tá? Primeiro, colocar o seguinte, não é Eduardo Carvalho, é o Movimento A Razão para Viver, eu represento o movimento, represento, né, as ideias que esse grupo tem, tá, para que o Esporte Clube do Recife volte a viver em dias melhores. Eu acho que a gente precisa acabar um pouco com esse personalismo, né, votar em Eduardo, votar em fulano, não. Tem que se votar num projeto. Eu estou aqui porque o grupo pediu novamente que eu viesse me representando, tá, o que é uma honra para mim, não é, ao contrário de outros, não é nenhum fardo, não estou me sacrificando para ser candidato, muito pelo contrário, faço com muito prazer, com muito amor, tá? A gente precisa olhar, inclusive, para essa questão do processo eleitoral, que é um exemplo eloquente de que as coisas não mudam no esporte do Recife. Simplesmente não mudam. Não é? Você tem um exemplo, existe engavetado na Ilha do Retiro, na vice-presidência jurídica, há mais de 40 dias, um requerimento apresentado por um companheiro nosso para que a lista de sócios fosse apresentada. Nós não temos a lista de sócios, nós não temos os endereços dos sócios do Esporte do Recife, não sabemos quais são os sócios que poderão votar nessa eleição. Enquanto isso, aquele que está presidindo hoje o Esporte Clube do Recife, que já está em campanha, apesar de ter dito há pouco mais de 15 dias, não é, de que não seria candidato em hipótese alguma, expondo, inclusive, o grande presidente Jarbas Guimarães, mais uma vez, publicamente, porque Jarbas veio a público anunciar que tinha falado com o atual presidente, que o atual presidente tinha dado a sua palavra e que não concorreria, porque queria uma renovação, mas está aí novamente o atual presidente já se colocando e, evidentemente, fazendo uso, não é? Fazendo uso do poder que tem aquele que senta a máquina. Então, nós estamos novamente numa luta desigual, nós estamos novamente enfrentando um processo que tem pouquíssimas características de um processo verdadeiramente democrático, na medida em que não há uma igualdade, tá, para se disputar as eleições. Então, está aí. Não é? Nova administração, à época, dizendo que iria mudar alguma coisa, e o processo eleitoral está hoje, sem definição de data, sem definição de como acontecerá, e sem que tenha sido dado qualquer satisfação à torcida e aos sócios com relação a isto, e aquelas candidaturas que estão dispostas a enfrentar esse processo eleitoral não tem qualquer dado, não é? Para poder, de fato, ter uma precisão até maior no seu projeto de administração. Neste nosso requerimento, tá, nós pedimos também que fossem apresentados os balanços dessa atual gestão. Vejam como é que atua a atual gestão executiva. Nós apresentamos esse requerimento, João, diretamente à presidência executiva, que se negou a receber o requerimento, sem nenhum motivo. Torna desigual o processo, né? Nós já queremos a quem de direito. Queremos o balanço, queremos a lista dos atuais sócios que estão capacitados à votação. Sequer foi protocolado esse requerimento para indeferi-lo. Nós tivemos que requerer, então, o Conselho do Esporte do Recife, que, por sua vez, corretamente, por não ser competente para nos responder, remeteu o mesmo requerimento para a presidência executiva, que engavetou. Há 40 dias. Nem sim, nem não. Tentou fazer uma antecipação das eleições, o que foi novamente uma prova de que é uma administração muito despreparada. Por quê? Tentou fazer uma eleição online e depois descobriu que não poderia fazer online porque não tinha capacidade técnica para fazer. Ora, eu só instalo um requerimento pretendendo fazer uma antecipação de eleição, que para isso teria que ser online, se antes eu soubesse se há condições técnicas para fazer. Então, assim, é um improviso, não é? É um enxuga-gelo, é o esporte a todo tempo sendo surpreendido pela FIFA, não é? Impedindo que novos jogadores, novos atletas sejam inscritos, não é? São bordeiros que não são preenchidos da forma como deveria, são taxas de jogos que são pagas com cheques de terceiros sem qualquer explicação, e nós queremos os balanços dessa atual gestão. Pelo menos os balanços da atual gestão, para saber como é que estão sendo pagos os 4 técnicos que foram dispensados e os mais de 50 jogadores que foram contratados também. Eu quero saber... A palavra de ordem é transparência, né, Eduardo? Total transparência. Total transparência. Isso é o mínimo que se pode ter. Nós, na eleição passada, Flávio está lembrado, João deve estar lembrado, a nossa primeira bandeira, também uma bandeira que até então nenhum candidato a presidente tinha assumido publicamente, e que tentaram nos copiar, eu disse,
no primeiro dia em que eu sentar na presidência do esporte, junto com o Movimento A Razão para Viver, junto comigo vai estar uma auditoria independente. Eu quero saber quanto é que o esporte tem a receber, de quem o esporte tem a receber, quanto é que eu devo, a quem eu devo, porque eu tenho a obrigação de honrar os compromissos que foram assumidos pelo Esporte do Recife com relação a terceiros, e não me esconder dos credores. Porque o atual presidente do Esporte do Recife, segundo palavras dele, quando entra dinheiro na Ilha do Retiro, ele se esconde dos credores. Isso não é postura de presidente do esporte. Eu disse numa entrevista que Silvio Guimarães jamais se escondeu de alguém. Jamais se escondeu de alguém. E é isso que eu quero adotar novamente como presidente do esporte. Dignidade. Então é preciso transparência. Uma vez eleito, nós vamos levar para a Ilha do Retiro uma auditoria independente e faço questão de repetir. Não vou pedir essa auditoria, até porque ela será independente, não é? Que procure chifre em cabeça de cavalo. Eu quero saber a realidade do esporte do Recife, porque eu não vou passar 2 anos na Ilha do Retiro dizendo que não pude fazer porque não sabia o que tinha sido deixado para mim. Há quase 2 anos que tudo que acontece no esporte do Recife não é a responsabilidade da atual gestão, é a responsabilidade das gestões passadas. O 7º lugar no Campeonato Pernambucano, histórico 7º lugar no Campeonato Pernambucano, não pode ser creditado às gestões passadas. 50 jogadores demitidos e admitidos não tem nada a ver com as gestões passadas. 4 técnicos sendo contratados, nada tem a ver com as gestões passadas. Tem a ver com o improviso, tem a ver com a falta de profissionalismo, tem a ver com a falta de administração profissional. E é isso que a gente quer trazer para a Ilha do Retiro. Eduardo, a gente vai passando aí de 12 minutos de live, a gente vai entrar numa dobradinha agora. Essa pergunta que eu faço, ela é 2 em 1, e a próxima que o Flávio vai fazer vem nesse modelo também, de 2 em 1, tá? Então, a minha pergunta 2 em 1 agora é: 1, por que Eduardo Carvalho? E 2, qual é o fato sem precedentes na história político-eleitoral do esporte? Veja, por que Eduardo Carvalho não? Porque o movimento Uma Razão para Viver. Porque só se pode mudar alguma coisa se você admitir uma mudança de pensamento. Se pretende alterar alguma coisa, você tem que estar aberto a mudar o seu pensamento, a se atualizar. Eu repito, porque a palavra ela é precisa, a ser contemporâneo. O Esporte Clube do Recife tem que ter uma administração profissional dentro da Ilha do Retiro, inspirando todos os demais segmentos do Esporte do Recife. No que diz respeito a esportes olímpicos amadores, que têm que ser recuperados, um projeto próprio de financiamento, mas assessorado e respaldado politicamente pelo presidente executivo. Não é? Nós temos que fazer uma grande restauração em todas as ferramentas da Ilha do Retiro, sinal que eu soube que hoje há um anúncio da atual gestão dizendo que também tem um projeto para a Ilha do Retiro. Interessante, porque eu escrevi um artigo a semana passada falando exatamente o que nós pretendíamos fazer na Ilha do Retiro e já estávamos com o nosso projeto pronto para ser apresentado. E hoje, para surpresa minha, mais uma vez a atual administração sai com essa novidade. Eles disseram que ia fazer uma auditoria também nas contas das gestões passadas e não fizeram. Pelo menos não deram publicidade. A nossa nós vamos fazer e vamos dar publicidade a todos os sócios. O resultado das nossas auditorias serão dadas por publicidade a todos os sócios. Da mesma maneira que nós, de 2 em 2 meses, vamos prestar contas a todos os sócios que estejam em dia. Mas, enfim, então é este improviso. E dentro deste improviso, a atual administração sonha com 2 coisas que são interessantíssimas. A primeira, trocar o gramado, passando a ser sintético. E o segundo, aspas, aumentar os camarotes. Bom, a minha equipe, a minha turma, né, o Movimento A Razão para Viver, inspirado naturalmente em Marcelino Lopes, inspirado em Jarbas Guimarães, inspirado em tantos outros históricos presidentes do Esporte do Recife, planeja, não sonha apenas, planeja em fazer algo muito maior do que simplesmente trocar o gramado, que já poderia ter sido trocado, não é? Ou aumentar os camarotes. Eu não sei como é que vão ser
feito, como é que vai ser feito esse aumento no camarote, porque são 100 e tantos camarotes, quer dizer, vai ter que quebrar 100 e tantas paredes, né? Eu não sei. Talvez alguém tenha querido dizer aumentar o número de camarotes. Né? Talvez. O que é uma coisa ruim, porque quando se pensa em trocar grama da Ilha do Retiro e aumentar camarote, que é exatamente a nata, né, dos sócios do Esporte do Recife, nós pensamos em fazer e garantir a acessibilidade de toda a Ilha do Retiro para todos os nossos sócios, para todos os nossos torcedores que tenham necessidades especiais. Esse é o compromisso nosso. Acessibilidade. O outro compromisso nosso é com a sustentabilidade de todas as ferramentas e equipamentos da Ilha do Retiro, CT e Ilha do Retiro. Então é muito mais do que sonhar com nova grama. É muito mais do que sonhar com aumentar camarotes. É fazer da Ilha do Retiro um organismo vivo. Um organismo que tem a capacidade de receber diariamente todos os nossos sócios, os nossos torcedores, para conviver diariamente na Ilha do Retiro, praticando o seu esporte, fazendo o seu lazer. Nós vamos prestar serviços, quer dizer, a Ilha do Retiro terá equipamentos para prestar serviços aos rubro-negros. Enfim, a Ilha do Retiro tem que viver, tem que ter vida. Para isso, a gente precisa pensar em algo mais do que simplesmente colocar um tapete na Ilha do Retiro, no estádio da Ilha do Retiro, porque nem todo tapete é mágico. Então, vamos conseguir, com toda certeza, com apoio, naturalmente, do nosso grupo, não é? E chamando a atenção dos sócios, tentar pensar em mudar a Ilha do Retiro como um todo. Acho que essa é a primeira pergunta que me foi feita. Não é isso, João? Isso. A segunda é sobre o fato histórico sem precedentes na história política e eleitoral do clube. Já? Bom, repare, eu quero dizer com muita tranquilidade que uma das características do movimento Uma Razão para Viver sempre foi o diálogo, sempre foi estar aberto a conversar com todo e qualquer rubro-negro. No movimento Uma Razão para Viver, não existe um rubro-negro maior do que o outro. Né? Nós não temos patentes, nós não temos cardeais. Todos os rubro-negros são iguais. E, portanto, eles precisam ser ouvidos. Eu não tenho conhecimento, nós não temos conhecimento de nenhum programa de governo, de nenhum projeto administrativo posto em prática na Ilha do Retiro, tá? que tenha passado, tá? pelo conhecimento prévio dos sócios e torcedores da Ilha do Retiro. Nós vamos construir esse projeto juntos. Eu já defendi isso há muito tempo. Quero dizer, então, que o fato novo, tá, e de altíssima relevância, é que, a partir de hoje, nós estaremos apresentando e enviando para todos os nossos torcedores do Esporte Clube do Recife e sócios do Esporte Clube do Recife, e nós já temos, não é, os endereços de alguns deles, não temos de todos, pelo fato que eu já indiquei, mas nós vamos apresentar uma pesquisa, nós faremos uma pesquisa de opinião. Não é? O João está sabendo disso. Nós queremos saber, de fato, o que pensa cada rubro-negro. Nós queremos saber o que cada sócio do Esporte Clube do Recife entende como sendo prioridade a ser realizada na Ilha do Retiro. É preciso acabar com essa história de que o Esporte Clube do Recife tem dono. Não é? É preciso acabar com essa história de que as pessoas que vão administrar o Esporte Clube do Recife sabem previamente de tudo que o Esporte Clube do Recife precisa e que, portanto, não precisa escutar ninguém. Vão se juntar com 2 ou 3 amigos e vão contratar Jair. Aliás, não aconteceu essa contratação. Ou aconteceu, Flávio? Não, né? Nem contrataram Jair, os 3 amigos, na verdade. Também não contrataram outros que diriam que iam contratar. Quer dizer, nós precisamos acabar com esse invencionismo, com essas bravatas. Não é? Nós precisamos saber de quem convive, de quem é o nosso parceiro, de quem é o nosso irmão na Ilha do Retiro, o que é que eles entendem que, de fato, deve ser feito na Ilha do Retiro para nós, rubro-negros. Então, nessa pesquisa, que será uma pesquisa ampla,
tá? Objetiva, mais ampla, eu quero saber se, de fato, aí os torcedores e os sócios da Ilha do Retiro entendem que a Arena, por exemplo, é um projeto viável e é um projeto do interesse dos sócios e dos torcedores do Sport Clube do Recife. Não é? Porque há pouco tempo, novamente, esses cardeais começou novamente a levantar essa poeira. É interessante, porque ele foi presidente, ele foi vice-presidente, ele foi diretor e não realizou esse projeto. E todas as vezes em que ele não está à frente do Sport Clube do Recife, mas quer voltar, ele aí vem novamente com essa questão de Arena, porque Arena, vamos discutir, vamos debater. Eu quero saber do torcedor e do sócio do Sport Clube do Recife, tá? Se de fato os esportes olímpicos amadores devem fechar, porque é o que está acontecendo hoje na Ilha do Retiro. Eu quero saber dos sócios e dos torcedores do Sport Clube do Recife, não é? Se de fato nós devemos terceirizar os esportes olímpicos amadores, porque é o que acontece com alguns esportes olímpicos amadores que não são do esporte. São esportes que estão dentro da gaveta ou da pasta de alguém. Tanto que já foi do esporte, foi do América, amanhã pode ir para o Santa, pode ir para qualquer lugar. Não cria raízes na Ilha do Retiro. Nós precisamos saber o que é que de fato interessa ao sócio do Sport Clube do Recife. E nós queremos pautar todas as ideias que nós temos, tá, com essa pesquisa. Essa pesquisa não será apenas de perguntas objetivas. Não é? Essa pesquisa vai permitir, inclusive, que cada sócio e que cada torcedor dê a sua opinião a respeito de um determinado assunto que, porventura, não tenha sido abordado na pesquisa. Então, resumo, nós estamos, mais uma vez, nós que fazemos parte do movimento A Razão para Viver, demonstrando de uma forma concreta aquilo que nós sempre dissemos que queríamos fazer. Não é? Ou seja, uma gestão participativa. E para que essa gestão seja uma gestão participativa, nada melhor do que, antes de impor um projeto ao torcedor rubro-negro, não é? Como foi feito na gestão anterior, não é? E pela gestão atual, nós queremos saber o que, de fato, é interessante e é do interesse do torcedor e do sócio do Sport Clube do Recife. Esse fato é um fato inusitado. Esse fato é um fato de muito valor e de muito relevo. Porque na medida em que eu escuto o torcedor, na medida em que eu escuto o sócio e construo o nosso projeto de gestão calçado na opinião desses dois atores, eu tenho a obrigação de prestar conta. Eu tenho a obrigação de prestar conta. Não é verdade? Então, é preciso que todos nós, torcedores e sócios do Sport Clube do Recife, nos comprometamos com a reconstrução da Ilha do Retiro. E a Ilha do Retiro não é só futebol, é claro que o futebol é a nossa estrela maior, mas não é só isto. A Ilha do Retiro é muito mais. Ela nasceu para ser muito maior do que simplesmente o Sport Clube do Recife. Por isso que nós temos os ginásios. Por isso que Marcelino Lopes dizia que sem os esportes amadores, o esporte não existe. O esporte não tem futuro. É o conceito de clube, né? Acima de tudo. Hein? É o conceito de clube, senão é um time de futebol, né? Não é isso. O esporte olímpico amador é o berço. Sem dúvida. É o berço de tudo. Não é? Da verdadeira nação. Nós não temos torcedores, nós temos uma nação, nós temos uma família. E isso se dá, não é porque os nossos filhos vão vestir a camisa do esporte. Os nossos netos já vestem a camisa do esporte, já praticam esporte no esporte. Quer dizer, praticavam, porque agora não tem mais, o esporte amador. Não é? Então, é essa construção, tá, que nós queremos fazer. E muito mais do que isso, vou dizer a você, João e Flávio, repare, pela ausência da participação efetiva dos nossos sócios, tá, nós tínhamos, nas eleições passadas, 17 mil sócios aptos a votar. 17 mil. Mas sempre votam 3 mil, né, Eduardo? Eu acompanho cada eleição ali. Menos de 3 mil se fizeram presentes para a votação. Ou seja, cerca de 13 mil, ou 14 mil, simplesmente não compareceram. E a média é esta. A média é esta. Então, nós temos um universo de 14 mil, de 17 mil, e um pleito que se dá e que se define o futuro do esporte com menos de 3 mil votantes.
Nós precisamos chamar o rubro-negro a participar. Não é? Os rubro-negros que não participaram até agora do pleito eleitoral precisam acordar, precisam nos ajudar. E isso só vai acontecer se eles começarem a nos ajudar de agora, construindo um projeto novo, um projeto contemporâneo, um projeto democrático, para que a gente possa chegar na Ilha e tornar a ilha um ambiente de todo rubro-negro, de toda a família rubro-negra. É isso aí, Eduardo. E aí eu aproveito, antes de passar a bola aqui para o Flávio, fazer um agradecimento à nossa direção de TI. Está de parabéns aí o canal, tá? O canal está de pé. Já vi que teve uma boa noite aí, né, Flávio? Algumas pessoas aí já presentes. Depois você faz a leitura para a gente fazer um agradecimento. O Movimento Esporte Uma Razão para Viver presente não só nesse canal no YouTube, mas também no Twitter, tá? Ali com o perfil @move razão viver, move esporte razão, move esporte razão. A gente passa isso com mais calma depois. Esse movimento também, já lá no Facebook, nessa página com o mesmo nome do Movimento Esporte Uma Razão para Viver. Qual seria a sua pergunta agora, Flávio? João, foi muito bom você ter chegado para participar dessas lives, porque você é um profissional do ramo e deu um upgrade nas lives. Mas, João, essa é a 7ª que eu faço dentro desse movimento Esporte Uma Razão para Viver. E Eduardo me trouxe a oportunidade de conversar com pessoas de altíssimo gabarito, de altíssimo conhecimento, de formação de atleta, de alta performance, de esportes amadores, de marketing esportivo, pessoas de renome nacional, até reconhecido internacionalmente, PhD de formação de atletas. Esse pessoal está todo conversando com o Eduardo para montar o plano de gestão do esporte Uma Razão para Viver. Eduardo, quando é que o torcedor do esporte, o sócio do esporte, vai conhecer esse projeto? E a segunda pergunta é: o que é que você espera como resultado nesta campanha e também depois que o movimento Uma Razão para Viver, Esporte Uma Razão para Viver, estiver comandando a nação rubro-negra? O que é que você espera como resultados para nos Flávio, apresentar? Primeiro, eu quero dizer o seguinte: claro que João merece todas as nossas considerações, as nossas homenagens, os nossos agradecimentos, mas se não fosse você, não é? Isso aqui não estaria de pé. Não tenha dúvida. João? Bom, nós vamos instalar esse processo de pesquisa. Né? A partir de agora, além da pesquisa propriamente dita, eu, Eduardo Carvalho, estou à disposição de todo e qualquer sócio do Esporte do Recife, de todo e qualquer torcedora do Esporte do Recife, para que me perguntem absolutamente, sem nenhuma censura, o que quiserem. Eu combinei com o João isso, combinei com toda a nossa equipe, não vai haver qualquer filtro de qualquer indagação que me seja feita. De forma alguma, eu quero que as pessoas conheçam Eduardo Carvalho e conheçam o movimento Uma Razão para Viver, os princípios que nós estamos adotando, tá? Com a firmeza de quem realmente viveu já há muito tempo dentro da Ilha do Retiro como atleta e como dirigente. Né? Fui ex-presidente jurídico, fui ex-presidente administrativo e financeiro. Então, nós vamos instalar este processo agora de escuta da torcida dos sócios. A nossa expectativa é que essa pesquisa ela se encerre até, no máximo, dia 5 de novembro, tá? Para que a gente possa, então, apresentar o nosso projeto, a nossa proposta, a devida mas tardar até o dia 5 de novembro, tá? Essa que é mais ou menos a variação. O porquê da gente não estar podendo ainda precisar dessa data? Simples. Eu não sei qual é a data da eleição. Estranhamente, nós não sabemos até agora quando a eleição vai acontecer. Tá? Então, isso é que nós vamos fazer. Em primeiro lugar. O resultado disso, de toda essa nossa atividade, em primeiro lugar, como eu disse no início, é tentar fazer com que esses 14, 17 mil sócios do Esporte do Recife despertem para uma nova realidade. Ou seja, como foi dito por Wilson Xoxo, pensem diferente.
Porque se eles pensarem diferente, se eles pensarem em mudar, eles vão comparecer à Ilha do Retiro, tá? Para que a gente possa mudar a concepção de Ilha do Retiro, a concepção administrativa do esporte do Recife. Tá? Então, esse é o resultado imediato que a gente deseja. Diante desse debate, diante de todas essas provocações legítimas, democráticas, de ideias, tá? É que a gente possa cativar e inspirar as nossas torcedoras, os nossos torcedores, as nossas sócias e sócios a participarem desse projeto de construção do esporte do Recife e, principalmente, do processo eleitoral. Claro que isso vai ficar. Independentemente do resultado eleitoral, algo vai ficar. O nosso projeto vai ficar. O nosso projeto vai continuar em debate. O nosso projeto vai continuar sendo posto para análise e cobrança de todos aqueles que fazem da Ilha do Retiro a extensão da sua casa, a extensão do seu lar. É isso que a gente pretende fazer. Eduardo, eu tenho uma forma de pensar, e terminou que você já respondeu. Esse vídeo fica no canal, não é, Flávio? Para que pessoas que não puderam assistir nesse momento assistam em outros horários, você replique em outras mídias, né? Exatamente. Isso a gente vai poder revitalizar esse debate nessa sequência, tá? E aí, daqui a pouco, você apresenta um pouco disso. Eu só ia dizer para o Eduardo o seguinte: eu tenho uma forma de pensar, e ele já respondeu, que é o porquê Eduardo Carvalho, porque o movimento Esporte Uma Razão para Viver. E eu acho que Eduardo já começou também a apresentar o porquê agora, o porquê desse momento, né, Eduardo? Você quer fazer umas considerações sobre a urgência que você percebe? Você já falou da existência da auditoria, mas talvez essa resposta do porquê agora venha no seu plano de gestão. Então, em que momento o torcedor toma ciência do teu plano de gestão? No plano de gestão, tá? Ele deve estar sendo apresentado, tá? no mais tardar, até o dia 20 de novembro. Vai depender muito do resultado dessas pesquisas, mas no mais tardar, no dia 20 de novembro. Tá? Para que dê tempo, inclusive, de que os torcedores e os sócios tomem amplo conhecimento. Nós queremos dar um máximo de tempo, João e Flávio, para que haja o debate, tá? Para que haja consulta, para que as pessoas possam saber que isso está sendo feito, que eles têm essa oportunidade que nunca foi dada a eles. Tá? Os donos do Esporte Clube do Recife entram na Ilha do Retiro, se cercam de 2 ou 3 amigos e dizem que vão resolver a situação do Esporte Clube do Recife, vou repetir, porque vão contratar Jair de volta. E não contratam Jair de volta. E como dizia a minha avó Sônia, entra por uma perna de pinto e sai por uma perna de pato. Não é verdade? E sai por quê? Porque o que é que vai se cobrar de alguém que não se comprometeu? Nada. Não pode se cobrar. Então, nós precisamos fazer esta construção. De maneira que, no mais tardar, no dia 20 de novembro, nós vamos estar apresentando para toda a família, toda a nação rubro-negra, o nosso projeto de administração do esporte do Recife. Um projeto, repito, profissional do começo ao fim. Nós precisamos ter, na administração do esporte do Recife, tá? Alguém que possa nos respaldar no que diz respeito à expectativa e perspectiva, tá? De avanço na condução da Ilha do Retiro. Nós precisamos ter um profissional gabaritado que entenda de finanças. Nós precisamos ter um pessoal gabaritado, largamente gabaritado, para construir a nossa base. A nossa base, tanto para o futebol, como para os demais atletas olímpicos amadores. E nós temos essa pessoa. Essa pessoa foi entrevistada por Flávio aqui. Fez a base do atleta do Paraná, faz parte do Comitê Olímpico, está conosco, conversando conosco, pronto para nos assistir. E é isso que a gente vai levar, esse profissionalismo radical, sem perder a ternura, evidentemente, mas radical, para dentro da Ilha do Retiro. O esporte tem que ter um futuro. Esse futuro tem que começar exatamente agora, neste ano, enquanto a Ilha do Retiro está de pé, enquanto a Ilha do Retiro ainda comporta um projeto de sustentabilidade para pagar a quem deve. Eduardo, então, antes de chamar as tuas considerações finais, 35 minutos de live, eu não tenho dúvidas de que a gente cumpriu
uma mensagem desse lançamento do que é o movimento Razão para Viver, com ênfase nesse processo eleitoral de 2020, eu vou só pedir que Flávio explique um pouco como é que esse conteúdo fica à disposição, Flávio, nesse canal, para que atinja o maior número possível de rubro-negros, e a tua estratégia um pouco aí também de difundir isso através do WhatsApp. A gente tem, João, no YouTube, Esporte Uma Razão para Viver 2020. Essa live vai ficar gravada, você pode copiar o link, enviar para seus amigos. No YouTube é muito fácil isso. É encaminhar, você copia e manda para os seus amigos. E também no Facebook, Corretor Flávio Domingues, já está ficando gravada e você também pode compartilhar com seus amigos nos grupos de torcedores do esporte, que eu já compartilhei em grupos de torcedores do esporte, mas a gente tem que ampliar mais gente vendo essa mensagem, mais gente entendendo quais são as propostas do grupo Esporte Uma Razão para Viver. Eduardo, 7 lives, essa é a 7ª ou 8ª essa. É porque eu acredito no projeto, é porque eu acredito que os esportes amadores do esporte, como na minha época, sexta-feira, João, a gente teve uma live com Otávio Rosa Borges, Luiz Moraes, Romero Mancilha e Jorge Cardoso, 4 duodeca campeões de basquete. O esporte era duodeca campeão de basquete. No Brasil inteiro, ninguém é duodeca campeão. É isso que eu quero ver. Mesmo, né? Começar esse processo, eu quero ver a gente ser duodeca de novo. Flávio, muito obrigado por tua participação. O movimento Esporte Uma Razão para Viver já está presente lá no perfil no Twitter, no @move Esporte Razão. Também presente no Facebook, Movimento Esporte Uma Razão para Viver, além do grupo do Flávio Domingues, nesse canal aqui no YouTube. E toda quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, com a ênfase num debate ao redor dos 30, 40 minutos de live, Eduardo vai trazer sempre novos temas que dizem respeito à gestão que está sendo proposta para o Esporte Clube do Recife. A partir de segunda-feira, nesses perfis, você vai acompanhar também uma pílula de conhecimento diária. Sempre um tema, até o dia da eleição, sendo tratado por Eduardo Carvalho e pelo Movimento Esporte Clube do Recife. Você vai se acostumar a ver os outros rostos que fazem parte desse movimento. E é com essa mensagem, Eduardo, que eu queria que você se despedisse antes que o nosso diretor de TI desse o ponto final aí nessa transmissão ao vivo. Olha, eu só tenho a agradecer, João, a você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Né? Agradecer mais uma vez ao nosso querido Flávio. Tá? Dizer a ele que fale com aquele cabra safado daquele irmão dele, não é, para poder o irmãozinho dele também se integrar mais. Meu querido amigo Negão Tassiano Domingos. Não é? Porque diga a ele que Claudinha está junto. Claudinha já está pedindo voto, mas ele não. E eu preciso de cada voto. Tá? Quero agradecer. Domingos apoia você, os Domingos. Quero agradecer muito, tá, aos meus amigos e minhas amigas do Movimento A Razão para Viver, para que se mantiveram firmes, porque se esse movimento não tivesse a menor consistência, no momento em que nós fomos derrotados no processo eleitoral passado, ele se fragmentaria, ele se acabaria, e não foi o que aconteceu. O movimento manteve-se unido, tá, em busca de discutir sempre o esporte do Recife. Eu vou estar à disposição para essas lives. Espero que os sócios e os torcedores do esporte do Recife, inclusive, tragam assuntos para que eles sejam debatidos aqui, explicados por mim. A luta não vai ser uma luta fácil, a luta é uma luta desigual. A tendência é, inclusive, que o processo eleitoral se torne ainda mais desigual a partir do momento em que nós não temos condições de saber sequer, vou repetir, o nome e o endereço de cada um dos sócios aptos a votar. Mas nós vamos enfrentar isso como um bom rubro-negro, porque todo rubro-negro que se preza entra em campo para vencer. E nós, do Movimento Uma Razão para Viver, nós estamos entrando para vencer. Pode ficar certo disso. Muito obrigado a todos. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite, pessoal. Até quarta-feira. A vida a gente vive